Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, boa tarde, Deus te abençoe. Desde já peço que deixe a sua curtida, compartilhe esse vídeo, me ajuda no crescimento do canal. E hoje vamos lidar com um vídeo que eu vi agora na internet, reagir ele, né? Do Pavanato com uma feminista, e ele foi questionado o seguinte: Jesus, ele se sentiria ofendido ao ser comparado a um homossexual ou propriamente uma drag queen? Como aconteceu o caso das Olimpíadas? Vou mostrar para vocês agora e vamos reagir ao vídeo. Vamos lá. Jesus tinha vários homossexuais. O que ele fez com relação a isso? Nada, né? Tinham várias. O que ele fez? Nada. Jesus, eu não acredito que Jesus se importaria com isso. Jesus sentava com diversos pecadores, o problema não é esse. O problema é você então, colocar um pecador como Jesus, ou não, etc. Então, o problema é você colocar uma pessoa seminua, o problema é você colocar uma drag queen como se ela fosse. E um quadro onde estão os apóstolos. Um quadro onde estão os apóstolos. E aí você coloca como se o apóstolo fosse uma drag queen, isso é uma ofensa. Compartilhava com os pecadores. Por que isso ofenderia? Se Jesus compartilhava com os pecadores e vocês dizem que essas pessoas são pecadoras, o que eu já discordo completamente, por que isso ofenderia? Aí não é questão de opinião, é dogma. Você não precisa ser cristã, mas pro cristianismo é dogma. Agora a questão é a seguinte: Jesus, ele perdoou, por exemplo, a mulher adúltera, etc. E o que ele diz pra ela? Vá e não peques mais. Jesus não lidava com o pecador e ignorava o seu pecado. E não é nem esse o ponto. O ponto é o seguinte: eles ofendem a fé cristã porque sabem que a fé cristã é uma fé pacífica. Vocês tripudiam em cima da fé cristã porque é uma fé pacífica. Não tiraram sarro de Maomé, por quê? Porque ninguém tirou sarro de Jesus. Ninguém tirou sarro de Jesus. Essa é a mesma pergunta que eu me faço, né? Porque nunca fizeram nada em relação a Maomé. É muito interessante esse vídeo, porque assim, para a cultura contemporânea que a gente tem hoje, tudo é bonitinho, nada é ofensivo, e o porquê não? Aí entra um pouco de relativismo em relação à moral, né? Que ela é relativa, baseada de cada pessoa. Jesus, o evangelho, ele é uma mensagem sobre um resgate de algo que foi perdido, e que a intenção de Jesus não é condenar, é salvar. Porém, a palavra de Deus diz em Romanos 3:23 que assim todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então o pecado, ele existe, e por causa da desobediência do homem, que aconteceu lá no Éden, houve um rompimento do homem com Deus. E a ausência de Deus na vida do homem leva o homem à condenação, a trevas. Por isso que Jesus veio pregando uma mensagem sobre o reino de Deus, sobre o arrependimento dos nossos pecados, para que nele possamos ser justificados diante de Deus para salvação e vida eterna. Então o evangelho, ele fala sobre resgate, fala sobre condenação, pecado, mas fala sobre justificação por meio de Jesus, a salvação e sobre o reino de Deus. Por isso que João Batista, que foi considerado o maior profeta, ele não revelou, não profetizou, mas ele levou uma mensagem ao povo de Israel: arrependei-vos, pois o grande dia do Senhor se aproxima. Então o evangelho trata assim que existe pecado, e claramente, se para os heterossexuais existe pecado, também existe para os homossexuais, levando ainda em consideração o que a palavra de Deus deixa claro, que o ato sexual de pessoas do mesmo sexo seria um pecado. Está na lei, em Levítico 18:22, e foi redirecionado no Novo Testamento, que seguimos agora a linha dos apóstolos, né? Os escritos, os mandamentos, tudo que foi direcionado no Novo Testamento. Então o Novo Testamento deixa muito claro também como pecado. 1 Romanos, capítulo 1, do versículo 24, 27. 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 ao 10, 11. Que ali, inclusive, deixa muito claro que houve homossexuais mudados pela graça de Deus, ou seja, houve uma mudança de comportamento. Aqueles que um dia almejaram ser uma mulher, ou uma mulher trans, ou que seja naquela época, essa pessoa voltou a viver de acordo com a sua condição biológica, ou seja, se aquele que era homossexual queria ser uma mulher e nasceu, no caso, um homem, ele
pela graça de Deus e pelo Espírito Santo habitando nele, ele viveu na identidade de filho. Até porque há uma diferença de criatura e filho de Deus. Filho é somente aqueles que creem em Jesus e o reconhecem como único Senhor e Salvador e seguem os seus mandamentos. Por isso que o próprio Jesus diz em João 14, 21, que aqueles que dizem que me amam, seguem a minha lei, a minha vontade. Então Jesus deixa muito claro que amar a ele é um ato de atitude, não é da boca para fora, né? E devemos seguir os seus mandamentos. É interessante porque eles veem Jesus como os ursinhos carinhosos, né? Tipo assim, Jesus é amor, Jesus se assentou com os pecadores, mas em nenhum momento Jesus veio compactuar com o pecado dos pecadores. Todos que estavam perto de Jesus, ou eles seguiam Jesus, ou quando eles começavam a ver que para seguir a Jesus era necessário um princípio de vida, ética, moral, e até inclui nossa área sexual, João capítulo 6, versículo 66, deixa muito claro que quando Jesus trouxe duras palavras aos seus seguidores, muitos começaram a ir embora. Então, Jesus, ele é misericordioso, ele veio por todas as pessoas, mas para seguir a ele existe um princípio e uma decisão a se seguir. Por isso que Lucas 9, 23 vai dizer o seguinte, que aqueles que... Não, Lucas 9, 23 diz que se alguém quiser vir após mim, negue-se a ti mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Ou seja, Jesus fala que há um ato de renúncia a ser vivido e uma vida de santidade a ser seguido. Então isso é aplicado a todas as pessoas. Mateus 19, Jesus também vai aplicar aonde que tem que ser vivido o casamento, monogâmico, homem e mulher, e a sexualidade é implicada a responsabilidade. Então compreendemos que Jesus hoje, ele seria assim contra ao princípio sexual de pessoas do mesmo sexo, porque a palavra dele diz, e ele que estabeleceu a sua palavra proveniente dos seus próprios apóstolos que escreveram as cartas. Então Jesus chamou os pecadores ao reino de Deus, todos. Então, se eu não me reconheço como um pecador e que necessito de um Salvador, eu estaria literalmente tratando o sacrifício de Jesus em vão, né? Então, não existe alguém que não seja pecador. Todos nós estamos presos em delitos, em pecados, e necessitamos de um Salvador para a vida eterna. E quem parte desse mundo sem reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, ele já vai para a segunda morte, que é a morte eterna. Por isso que Jesus disse que quem crê em mim está salvo. Agora, quem não crê já está condenado. Então, o Evangelho ele traz essa mensagem sobre Jesus como caminho de salvação, caminho para Deus, diante de Deus, mas alerta sobre um caminho de condenação para aqueles que o ignorarem. Por isso que a pregação e a propagação da palavra de Deus entre as nações, para que elas venham ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que venham ser capacitados pelo Espírito Santo a caminhar de acordo com a vontade de Deus. Então, assim, eu estou resumidamente assim falando a questão do Evangelho, do que seria o Evangelho, é sobre um resgate para a vida eterna. A intenção de Jesus é salvar todas as pessoas, mas existe um princípio de vida a ser seguido. Então, Jesus, ele não é um ursinho carinhoso. Jesus, embora que ele seja amoroso, ele é o próprio Deus. Ele é santo. E seria, sim, uma ofensa compará-lo como uma drag ou como uma mulher, porque Jesus não se vestiria daquela forma. Porque ele é o próprio Deus, ele estabeleceu tudo. E a própria palavra de Deus trata como pecado os homens que vestem roupas de mulher ou mulher que vestem roupas de homem, no sentido que Jesus fez perfeita a nossa identidade ao qual nascemos da forma biológica. Então, quando abrimos mão dessa forma biológica, é como se a gente dissesse para ele que ele não foi bom, porque eu queria ser de outra forma. E por causa do pecado no homem, trouxe uma desfiguração ao homem, que alguns preferiram, em vez de seguir a palavra de Deus, os princípios de Deus, os desígnios de Deus na sua vida, abriram mão de Deus e seguiram as suas próprias ideias, descartando Deus.
Então isso é uma ofensa contra Deus. E além que o próprio Espírito Santo é aquele que firma a nossa identidade como filho de Deus. Então existe tudo isso. Então sim, é uma ofensa tratar Jesus como uma mulher, uma drag. Isso não quer dizer que ele não teria misericórdia, não quer dizer que ele não receberia alguém que fosse uma drag para conversar, para ministrar sua palavra. Mas o que eu digo para você é que não tenha esse que conheceu Jesus e permaneceu da mesma forma, né? Tipo assim, ninguém conhece Jesus e permanece da mesma forma. Eu lembro que nas redes sociais, inclusive, teve uma drag queen que deixou de ser drag, que é a Marion, e hoje está nos caminhos do Senhor. Renunciou ao personagem, a área da vida dele, acredito que é a homossexualidade também, e louvado seja Deus pela vida dele. E ele é um grande exemplo, que conheceu Jesus e hoje vive a sua verdadeira identidade como filho de Deus. Eu também um dia fui drag queen, rainha da parada LGBT, e conheci Jesus, tive uma experiência com ele, tive batismo com o Espírito Santo, e com tudo isso, minha vida foi transformada. Não vivo mais homossexualidade, mas hoje vivo uma vida de santidade com Deus, honrando quem ele me fez biologicamente para ser, homem e filho de Deus, e propriamente eu deixei aquilo que o desagrada, né? Então, Deus espera isso da gente. Então, sim, literalmente, é uma ofensa ao Senhor querer compará-lo a não no sentido homossexual, mas de prática. Jesus, ele é Deus, ele não precisa fazer sexo com ninguém. Ninguém tem que se comparar a ele a um ato sexual, porque para o Evangelho o ato sexual é um ato que Deus leva muito a sério, que tem que ser vivido no casamento, e que, além do casamento, se alguém pratica esses atos sexuais, trata como pecado. Tanto para quem é heterossexual, não seria diferente para alguém que é homossexual. E tanto que a palavra realmente ela tem uma reprovação na conduta sexual de pessoas do mesmo sexo. Não sei se eu já falei tudo. Então sim, seria uma ofensa, sim. Somos pecadores, todos somos pecadores e necessitamos do Salvador. Eu acho engraçado realmente porque nunca vi em algum momento eles chegarem a falar de Maomé, né? Mas como o Evangelho é uma fé pacífica, né? Prega uma verdade, mas respeita o próximo e não fere a sua conduta. E eu acho que é isso. A feminista aí eu acho engraçado porque eles só pegam, acho que 3% do Evangelho, né? Só a parte do amor, mas não do amor ágape, mas do amor conveniente, né? Por isso que em Lucas 17, fala ali no versículo 26, que acho que a primeira evidência da volta de Jesus seria o hedonismo, que é a vida centralizada no próprio prazer. As pessoas pregariam mais o seu próprio Deus, o seu próprio ego, né? Que é o caso dessa menina e de muitos, que querem resumir a Jesus a um amor conveniente. Que Jesus não é Deus, ele é um gênio da lâmpada que faz a minha vontade e ele segue o que eu prego, não é vice-versa. É o contrário, gente. A gente que tem que seguir o Evangelho, não é Deus que tem que se converter a gente, é a gente que tem que se converter à sua palavra. Então, esse é o meu comentário. Glória a Deus pela vida do Pavanato. Vejo ele nas redes sociais, ele é muito posicionado com a fé cristã. E que Deus levante mais pessoas para pregar a verdade e confrontar essas ideologias que vivemos hoje, que tenta, a toda forma, a querer desconstruir o Evangelho ou pregar um relativismo grande e querendo desconstruir o Evangelho às pessoas e pregando apenas um ladozinho do Evangelho. Jesus, ele é amor, mas ele também é justo e há de chegar o dia do juízo. Jesus vai julgar a todos. E estamos vivendo o tempo da graça. É um tempo que Deus está oferecendo à humanidade para o perdão. É um tempo que o povo precisa buscá-lo e priorizar a sua própria salvação. E o dia está chegando. E é isso, minha gente. Que Deus te abençoe. Também queria falar para vocês que me acompanham nas minhas redes sociais. Estou pregando a palavra, estou viajando, ministrando a área da sexualidade, pregando o Evangelho nas igrejas. Estou trabalhando aqui o meu canal, se Deus quiser,
Ainda vou ter que esperar acho que um mês para tentar monetizar no caso. Mas quero deixar muito aberto para todos que quiserem ajudar, abençoar o meu canal, o meu ministério. O meu Pix seria 19 9742 35994. Esse também é meu WhatsApp, para quem precisar entrar em contato comigo e precisar de alguma ajuda. Eu vou deixar aqui também na bio os dados para quem sentir e quiser abençoar a minha vida, tá bom? E que Deus possa estar te abençoando e até o próximo vídeo. Deus abençoe.